Direita ignora Eduardo e mantém articulações para 2026. Detalhe é pro ouvinte, professor. Ô Flávio, na semana passada você vai se lembrar que o Carlos Bolsonaro chamou de covarde e de aproveitadores os governadores da direita e colocou todo mundo dentro do mesmo balaio. Ele disse que muitos se aproveitaram da ascensão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, se conectaram ao ex-presidente, mas nesse momento em que ele está precisando viram as costas. Inclusive ele disse que faltava a alguns deles manifestações mais concretas a favor da anistia e a favor do próprio Bolsonaro. O Carlos postou, o Eduardo retuitou, e aí o que aconteceu? No final de semana aconteceu um grande evento em Barretos, esse evento que é o maior rodeio do mundo, e na presença VIP estavam 3 governadores de estado que são pré-candidatos à presidência da República. Estavam por lá o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e o Tarcísio, governador de São Paulo. E claramente o Ronaldo Caiado disse: nós vamos sair candidatos no primeiro turno e no segundo turno a gente se junta. Na mesma fala, o Tarcísio disse: nós estamos alinhados para o próximo ano. O Tarcísio não assumiu candidatura, porque o Tarcísio seria uma espécie de reserva do Bolsonaro, né? Muita gente apostando que ele possa ser o escolhido de Bolsonaro para ser o candidato da direita. Ele se manteve um pouco mais em cima do muro, mas disse que respeitaria esse acordo, um acordo de cada um se lançar no primeiro turno e se apoiar no segundo. E o Zema também foi no mesmo caminho. Resumo da ópera, Flávio: o Eduardo e o Carlos Bolsonaro não gostaram? O Carlos chegou a chamar os governadores de direita de faccionados. Facções de direita, para você ter uma ideia. Ô, Raul, ele já não havia xingado de porcos, alguma coisa assim? Isso, porcos, covardes, aproveitadores, tudo isso na semana passada. E o Carlos não gostou de jeito nenhum e mais uma vez foi para as redes sociais reclamar da postura desses governadores que já estão se lançando, né? Na cabeça do Eduardo e do Carlos, essa direita precisaria esperar o Bolsonaro, ele decidir quem seria o candidato, para que toda a direita se unisse em torno desse candidato. E o Caiado, o Zema, o Ratinho Júnior, eles pensam um pouco diferente. Eles acham que é muito salutar que se lance esses candidatos no primeiro turno e que lá no segundo turno eles possam se juntar. Detalhe bastante interessante também é que ontem, corroborando com isso, o Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, disse: eu tenho 2 pré-candidatos, eu vou lançar um dos 2. Eu vou lançar o Ratinho Júnior ou vou lançar o Eduardo Leite. Um desses 2 candidatos, dependendo do cenário, vai representar o PSD, a não ser que o Tarcísio seja o candidato da direita. Então, rapaz, o Eduardo ontem compartilhou uma publicação que critica os caciques partidários que se reúnem em clima de festa, discutindo quantos ministérios caberiam em um eventual governo Tarcísio. Ele foi mais direto ainda. Acusou o Tarcísio de participar de movimentações pensando em ministérios já a partir de 2027. E mais uma vez falou que o pai é um perseguido político, que as ações judiciais foram orquestradas para que todos os permitidos que fazem parte do sistema sigam no jogo. Ou seja, os permitidos que fazem parte do sistema seriam esses governadores da direita. Aquele que não faz parte do sistema seria o Bolsonaro, que estaria excluído do processo político. Ou seja, o Eduardo e o Carlos Bolsonaro não gostaram. E aí, rapaz, o Ronaldo Caiado já lançou sua pré-candidatura em abril em Salvador. O Romeu Zema lançou a sua pré-candidatura em São Paulo há mais ou menos umas 2 semanas. E o Tarcísio está se mantendo discreto, não admite publicamente que vai disputar a presidência, mas sabe que ele pode ser escalado para essa função. O Eduardo, segundo esses governadores, Flávio, está criando um antagonismo insuportável. Que é isso, né? Essa é a fala do Ronaldo Caiado. Esse antagonismo, essa briga que o Eduardo está trazendo para dentro da direita está ficando insuportável. E tem muita gente acreditando que o Caiado vai ser o primeiro a roer a corda. Porque o Caiado não é muito de estar no estribo, né? Ele não é muito de estar ali no coxo, não é muito de estar ali no arreio. O Caiado, ele em algum momento, quando for provocado e sentir que é o momento certo, ele vai devolver na mesma pedra. Então tem muita gente acreditando que assim como o Brasil vive hoje um barril de pólvora, podendo a qualquer momento explodir, esse comportamento do Eduardo nos Estados Unidos pode também
trazer um antagonismo muito forte nesses governadores de direita, e muita gente apostando que o estopim pode ser exatamente um desses desencanos do próprio Ronaldo Caiado. É esperar para ver. Professor, para fechar o teu comentário, vou aproveitar e te fazer uma pergunta. Então, você falou do Eduardo nos Estados Unidos. Você acha que se ele estivesse aqui no Brasil, o comportamento dele poderia ser diferente? Olha, Flávio, aqui no Brasil teria o Supremo Tribunal Federal no encalço dele, a própria Polícia Federal, né? Então, certamente seria diferente. Eu acredito que lá nos Estados Unidos ele tem mais liberdade para tocar o que ele quer. E, na verdade, o que ele quer, Flávio? Vamos ser bem honestos, né? O Flávio quer absolver o Bolsonaro. Perdão, o Eduardo quer absolver o Bolsonaro. Ele quer que o efeito Trump permita uma pressão sobre o Brasil a ponto do Brasil anistiar o Bolsonaro. Vamos imaginar que ele não consiga, o que é a coisa mais óbvia do ponto de vista jurídico, que a gente vê que o Alexandre de Moraes não cede, né? Tudo caminha para a eleição de 2026. Se a eleição de 2026 eleger o Lula de novo, tudo caminha para que o governo Trump não reconheça a eleição do Lula. Então perceba onde isso pode chegar, né? Então, num primeiro momento, livrar o Bolsonaro. Num segundo momento, caso o Bolsonaro não seja candidato e caso o Lula vença a eleição, trabalhar o governo norte-americano para não reconhecer as eleições no Brasil. Então, provavelmente seja essa a última instância. É o famoso jogo do tudo ou nada. Ele já voltou como deputado, né? Já reassumiu o cargo, né? Tem uma celeuma aí, né? A celeuma com faltas consecutivas o deputado vai ser cassado. E o Hugo Mota não parece fazer algum esforço para salvar o Eduardo. Até o momento o Hugo Mota não fez nenhum esforço nesse sentido. Muita gente apostando que a cassação possa vir por faltas. Mas lembrando que também existem representações no Conselho de Ética.